Meus caros, voltando para o segundo bloco da aula sobre as penas. Estamos nos preparando para o concurso, para a prova OAB primeira fase. A nossa preparação se dá no penal e no processo. Esta é a nossa aula sobre as penas. Nós terminamos o primeiro bloco falando, vem aqui comigo, da chamada progressão de regime. E eu tenho algumas observações finais para te passar a respeito da progressão de regime. Uma delas diz respeito à questão da progressão por saltos. Exatamente assim que se conhece. A progressão por saltos. Porque pensa comigo, nós temos o regime fechado, depois nós temos o regime semiaberto, depois nós temos o regime aberto. A pergunta é, eu poderia pular, saltar direto do fechado para o aberto, sem passar pelo semiaberto? A jurisprudência do STJ diz não. Inclusive, isto é matéria sumulada. É inadmissível a progressão por saltos, per saltum no Brasil. Não pode. Olha comigo, eu te mostro a súmula 491 STJ, põe na tela. Olha aqui. Vou para o STJ. Aqui está, meus caros, a súmula 491 do STJ, que diz assim: é inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional. A progressão por saltos de regime prisional é inadmissível. Não pode. Progressão por saltos não pode no Brasil. Tá? E finalmente, vem aqui comigo, eu queria te colocar uma última observação a respeito da progressão, que diz respeito a crime praticado contra a administração pública. É uma ótima questão para a nossa prova. Eu quero que você coloque, então, crime praticado contra a administração pública. Olha ali. Crime praticado contra a administração pública. Aqui nós vamos colocar, meus caros, o artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal. Artigo 33, parágrafo 4º do CP. Crime praticado contra a administração pública exige mais um requisito para a progressão. Além do requisito objetivo de 1/6, além do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário, nós temos um terceiro requisito que está vinculado com a reparação do dano. Por favor, coloque na tela. Vejam, está o Código Penal na tela, de novo no artigo 33. Nós vamos baixar para o parágrafo 4º. Olhem só. O condenado por crime contra a administração pública terá progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. Então, olhem de novo com atenção. Um sujeito foi condenado por crime contra a administração pública. Para que ele possa progredir de regime, nós temos uma condição, que é a reparação do dano ou a devolução do produto do ilícito. Vejam só como é importante este parágrafo 4º. Vem aqui comigo. Então vejam, para que nós possamos falar em progressão de regime nos crimes contra a administração, nós precisamos daqueles requisitos regra geral, que são o requisito objetivo de 1/6, artigo 112 da LEP. Precisamos do requisito subjetivo, que é
o bom comportamento carcerário. Artigo 112 da LEP. E precisamos, meus caros, do requisito especial, que está vinculado à reparação do dano. Ou, diz a lei, a devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais, que está no Código Penal, artigo 33, parágrafo 4º. Então vejam que se o crime é praticado contra a administração pública, são necessários 3 e não apenas 2 requisitos para a progressão, tá? Excelente questão de prova. Joia? Seguimos. Nós vamos agora para mais um ponto, talvez um dos mais importantes aqui nas penas privativas de liberdade, que diz respeito, olhem só, à aplicação da PPL. Ó, botei o título aqui e vou apagar tudo que eu preciso do quadro. Mas o título é este. Nós vamos trabalhar agora com o chamado critério trifásico. O critério trifásico de fixação ou de aplicação da PPL, da pena privativa de liberdade. Ok? Vou apagar o quadro, coloco o título de novo lá em cima. Olhem só. Aplicação da pena privativa de liberdade. Aplicação da PPL. Aplicação da pena privativa de liberdade. Aplicação da PPL. No Brasil, meus caros, a fixação da PPL se dá a partir do chamado critério trifásico. O chamado critério Nelson-Hungria, o critério trifásico, o critério Nelson-Hungria. Um critério que percorre 3 fases, como nós veremos agora, para a fixação da pena privativa de liberdade. Então vamos lá, o juiz, quando vai fixar, ele decide condenar o teu cliente. Quando ele vai fixar a pena, ele percorre necessariamente, e sob pena de nulidade, 3 fases. A primeira fase é a fase da chamada pena base. É aqui, meus amigos, que o juiz ele enfrenta as artigo 59 do CP, circunstâncias judiciais. Olha ali. É aqui que o juiz enfrenta as 8 circunstâncias judiciais do 59. Artigo que tantas vezes eu invoquei aqui contigo. Culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente. Motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. Estas são as 8 circunstâncias judiciais do artigo 59. O juiz deve enfrentá-las uma a uma. Repito, sob pena de nulidade. E o teu trabalho como advogado criminalista é fiscalizar a sentença do juiz no que se refere à fixação da pena. Ele aplicou bem a pena privativa de liberdade? Porque senão é teu dever, defendendo os interesses do teu cliente, recorrer. Recorrer. Vais recorrer da condenação, entra no mérito, pedindo absolvição, e depois, como pedidos subsidiários, vai chover de pedido em relação à pena. Se nós estivermos juntos aqui, e eu espero que estejamos na segunda fase da prova da OAB, nós vamos trabalhar muito a questão dos pedidos subsidiários. Então a gente vai pedir
para diminuir a pena mínima. A gente vai pedir para trocar o regime, tem que ser o aberto. A gente vai pedir progressão. A gente vai pedir pena alternativa, que eu vejo contigo depois do intervalo. As penas restritivas de direitos, etc, etc, etc. É muito importante o que nós vamos ver agora. Nós vamos então começar analisando o 59 do Código Penal, que traz as 8 circunstâncias judiciais. Coloque na tela. Olha ali. Vamos para o artigo 59. Diz assim: da aplicação da pena. Antes de eu começar realmente o 59, só vamos passar os olhos no 68, porque o 68 é o que fala do critério trifásico. Diz assim o caput. Olha lá. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Ponto e vírgula. Veja, então, é a primeira fase. A fase da pena base com fundamento no artigo 59. Aí vem assim. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. É a segunda fase, eu vejo daqui a pouquinho contigo. E aí vem, por último, as causas de diminuição e de aumento. É a terceira fase, a fase das majorantes e das minorantes. Então, meus amigos, este é o famoso critério trifásico, com fundamento no artigo 68. E nós, como eu disse antes, estamos começando a primeira fase, a fase da pena base. Voltei para o 59, que nos diz assim: o juiz, atendendo a 1. Culpabilidade, 2. Aos antecedentes, 3. A conduta social, 4. A personalidade do agente, 5. Aos motivos do crime, 6. As circunstâncias do crime, 7. As consequências do crime, bem como 8. Ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 1. As penas aplicáveis dentre as cominadas. 2. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. 3. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. E 4. A substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Este é o famoso 59 com as suas 8 circunstâncias judiciais. Vamos falar aqui então das principais. Vejam que a lei começa referindo a culpabilidade. A culpabilidade, meus caros, não mais como um juízo qualitativo, mas como um juízo quantitativo. A culpabilidade, meus amigos, não mais como aquela que é necessária para a condenação. O juiz já condenou, meus caros. Ele já condenou o cliente. Agora, então, não é mais um juízo qualitativo de culpabilidade. Isso ele já fez quando ele disse que o crime praticado pelo teu cliente é um fato típico, ilícito e culpável. Não é esta culpabilidade aqui como elemento do crime para a teoria finalista tripartida. Esta do 59, ela busca um juízo quantitativo, não mais qualitativo, quantitativo. Ou seja, esta culpabilidade do 59 é censura. Esta culpabilidade do 59, ela é reprovação. É um juízo quantitativo. Então, quanto mais reprovável o que fez o condenado, maior a culpabilidade, maior a pena base. Tá? Não é a culpabilidade lá como elemento do crime. É a culpabilidade como limite material da pena. Tá bem? Depois, põe na tela. Nós temos os antecedentes. Os antecedentes.
Antecedentes, meus amigos, são os fatos considerados crimes anteriores praticados pelo condenado. Fatos considerados crimes anteriores praticados pelo condenado. E aqui, meus caros, nós temos uma súmula que os senhores e as senhoras todos têm que invocar na prova. É uma súmula muito importante para o trabalho dos senhores e das senhoras como advogados criminalistas, que é a súmula 444 do STJ. Porque, afinal de contas, o que são maus antecedentes? Vários inquéritos contra o teu cliente são maus antecedentes? Vários processos em andamento contra o teu cliente são maus antecedentes? O STJ diz não. Olhem só. STJ, eu vou para a súmula 444. Aqui está, meus amigos, a súmula 444 do STJ que diz: é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. É vedada. Isto com fundamento no princípio constitucional da presunção de inocência. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Então, cuidado. Se cair algo relativo a inquéritos policiais ou ações penais em andamento, isto, para a súmula 444 do STJ, não configura maus antecedentes. Não configura maus antecedentes. O que são maus antecedentes, portanto? São condenações definitivas que não geram a reincidência. Condenações definitivas que não geram a reincidência. Teu raciocínio deve ser o seguinte, olhem aqui. Digamos que nós tenhamos aqui uma linha do tempo. Essa linha do tempo começa com a condenação do teu cliente. Ele foi condenado por quantos anos você quer dar? Vamos pegar aí 7 anos de condenação, pode ser? Então, exemplo, 7 anos foi a sentença condenatória. Essa sentença condenatória, ela transitou em julgado. Trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado, o que deve ocorrer? O cumprimento da pena. De quanto? De 7 anos. Então, 7 anos, cumprimento da pena. No momento em que teu cliente termina de cumprir a pena, o juiz aqui, ele vai tomar uma decisão dentro do PEC do teu cliente. PEC é PEC, é o processo de execução criminal. Dentro do PEC do teu cliente, o juiz vai dizer: diante do cumprimento integral da pena imposta, declaro-a extinta. Então ele vai declarar a extinção da pena. Olha lá. A partir daqui, meus amigos, é que começa o famoso período depurador da reincidência. O período depurador da reincidência, que está no artigo 64, inciso 1 do Código Penal, que nada mais é do que um prazo legal de 5 anos em que, aspas, prescreve a reincidência. Põe na tela. Olha só, eu vou baixar até o 64. Ó. Cheguei no 64 para efeito de reincidência, diz assim: 1. Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e infração posterior tiver decorrido período de tempo, olhem ali, superior a 5 anos. Computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. E 2. Não se consideram os crimes militares e os políticos. Me interessa esse prazo de 5 anos que está no 64, inciso 1º. Porque vejam só,
É um prazo legal, não tem nada a ver com 7 anos da nossa condenação, que é um exemplo. A condenação podia ser de 8, de 10, de 12, de 15, 7 foi um exemplo. A partir daqui, meus amigos, vem o prazo legal de 5 anos, que está no artigo 64, inciso 1º do Código Penal. Se ao final deste prazo legal de 5 anos, o acusado, ou condenado, na verdade, não praticar nenhum fato criminoso, ele aqui volta a ser tecnicamente primário. Só que vejam só, no nosso exemplo, ele poderia ser considerado reincidente desde o trânsito em julgado até o final do 5º ano que está na Lei 64, inciso 1. Aqui ele poderia ser considerado reincidente. Então, a partir do trânsito em julgado até o final dos 5 anos que estão no 64, inciso 1. Se ele não delinquir desde o trânsito em julgado até o final do 5º ano, ele volta a ser tecnicamente primário. Agora, meus amigos, ele vai ser portador de maus antecedentes. Por quê? Porque aquela condenação definitiva, embora não gere mais a reincidência, já que passaram-se os 5 anos que estão no 64, inciso 1, ela vai continuar servindo como maus antecedentes. É por isso que eu te disse, maus antecedentes são condenações definitivas que não geram reincidência. É uma definição bem boa. Maus antecedentes são condenações definitivas que não geram reincidência, tá? Lembra disso aqui. E lembra também, isso é jurisprudência, não custa nada que eu te coloque, que o STF possui algumas decisões no sentido de que se apaga a reincidência, apaga também os maus antecedentes. Há decisões que são muito boas para o teu cliente. O STF tem decisões, repito, no sentido de que o 64.1, se ele apaga a reincidência, que é o mais, ele apaga os maus antecedentes, que são o menos. Mas são algumas decisões do STF, não é a posição do STJ. Então nós teremos aqui duas posições, tá? O certo é que maus antecedentes são condenações definitivas que não geram reincidência. O que você não pode fazer nunca é utilizar a mesma condenação como reincidência e como maus antecedentes, porque isto seria bis in idem. Uma mesma condenação definitiva ou é reincidência ou é maus antecedentes. Ou é reincidência se for até aqui, ou a partir daqui, maus antecedentes. A mesma condenação não pode servir tanto para a reincidência quanto para os maus antecedentes. Isto é bis in idem, não pode. Agora, a jurisprudência vem reiteradamente admitindo o seguinte: digamos que o teu cliente ele seja multireincidente. Tu estejas trabalhando para um sujeito que já tem 3 ou 4 condenações definitivas. Nada impede que o juiz pegue uma condenação definitiva como reincidência e aumente a pena, e outra condenação definitiva como maus antecedentes e aumente a pena também. Nada impede. Então veja só, se o teu cliente tem uma só condenação definitiva, ou ela vai servir como reincidência, se for neste lapso temporal, ou ela vai servir como má antecedência, se for após. Agora, se o teu cliente tem 2 ou mais condenações definitivas, nada impede, não há qualquer proibição, não há ilegalidade, nada impede que o juiz tome uma condenação como reincidência e outra condenação como má antecedência, aumentando a pena nos 2 casos. Tá? Mais uma coisinha aqui.
Olhem só, deixa eu só apagar. Circunstâncias judiciais. Então você pode ver que os maus antecedentes estão no 59. Eles são, portanto, analisados na primeira fase. Olha o 59. Olhem aqui. Os maus antecedentes estão no 59 e são analisados na primeira fase. Enquanto que a reincidência, meus amigos, ela está no 61. Ela é uma agravante, a reincidência está aqui, ó, 61.1. Ela é analisada na segunda fase, como eu já vou te mostrar. A reincidência é uma agravante. Os maus antecedentes, eles são uma circunstância judicial. Então, os maus antecedentes são trabalhados aqui na primeira fase e a reincidência só lá na segunda. Depois vejam, eu volto para o 59. Nós temos a conduta social, ou seja, o relacionamento do agente na família, no trabalho, nas atividades de lazer, nas atividades comunitárias. A conduta social nada mais é do que os antecedentes, são os antecedentes sociais do condenado. Isto é a conduta social. São os antecedentes sociais do condenado. Nós temos depois, meus caros, a personalidade do agente. Olhem ali, que são as características psicológicas da pessoa. Aqui nós temos uma crítica muito grande, porque o juiz, por ser um operador do direito, ele não teria sequer conhecimento técnico científico para analisar a personalidade de alguém. O juiz não é psicólogo, o juiz não é psiquiatra, como é que ele vai aferir a personalidade de alguém? É por isso que muitos magistrados hoje, mais modernos, mais corajosos, acabam dizendo: personalidade, 2 pontos, não tenho elementos para analisar, não tenho elementos para avaliar, não tenho elementos. Se o juiz quer tanto avaliar a personalidade do seu agente, ali, do seu réu, bom, ele deveria, na verdade, determinar uma avaliação psiquiátrica. Vejam só. Mas não é ele, juiz, bancar um psiquiatra, porque ele não é. Tá bem? Isto representa aquela crítica que se chama direito penal do autor. Volta ali, por favor. Nós temos depois motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime. Vejam, tudo isto como circunstância judicial. Motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime. E nós temos, por fim, meus caros, o comportamento da vítima. Vejam, é uma forma de participação da vítima inspirando ou facilitando o crime. Há um caso em que eu trabalhei que ele é muito ilustrativo em relação a isso. Um rapaz, ele está dentro do ônibus, ele havia bebido, e aí ele abre a carteira e começa a mostrar para as pessoas do ônibus: olha aqui, eu recebi hoje o meu salário, eu tô rico. Aí tirava o dinheiro e mostrava, guardava. Bêbado, né? Olha aqui, eu recebi hoje, eu tô rico. Bom, é claro que ele desce do ônibus e segundos depois ele é assaltado. Agridem e levam a carteira dele. É uma vítima que facilita a prática do crime. Então isto pode vir em benefício do agente, em benefício do teu cliente, tá? O comportamento da vítima. Meus caros, estas são as 8 circunstâncias judiciais. Nesta primeira fase, atenção agora, o juiz não pode fixar a pena aquém do mínimo e nem além do máximo. O juiz não pode fixar a pena abaixo do mínimo e nem acima do máximo. Por quê? Porque nós temos um impedimento legal no artigo 59. Põe na tela, inciso 2º. Olhem ali. 59. Diz assim: o juiz, então, olhem só, ele estabelecerá, diz o inciso 2º, a quantidade de pena aplicável
dentro dos limites previstos. Olhem aqui, pessoal, dentro dos limites previstos. O juiz não pode fixar a pena abaixo do mínimo e nem acima do máximo aqui na primeira fase, aqui no 59. Meus amigos, vencida a primeira fase, nós chegamos, pode vir aqui comigo, na segunda fase. A segunda fase, porque eu te disse que o critério é trifásico. Chegamos na segunda fase, que é a fase da pena provisória. Chamada também de pena intermediária, que é quando o juiz ele enfrenta as agravantes e as atenuantes. Vamos colocar um item à parte. Agravantes e atenuantes. As agravantes, meus amigos, estão nos artigos 61 e 62 do CP, enquanto que as atenuantes estão nos artigos 65 e 66 do CP. Olhem a pergunta que eu farei a vocês agora. O juiz pode criar uma agravante da cabeça dele? E se for atenuante, ele pode criar da cabeça dele uma atenuante ou uma agravante? Na nossa aula sobre os princípios penais fundamentais, eu te trouxe uma palavra sobre a analogia. E eu te disse que a analogia, ela pode ser in bonam partem, quando ela é benéfica para o réu, ou ela pode ser in malam partem, quando ela é prejudicial ao réu. E te disse que em direito penal é vedada a analogia in malam partem. Portanto, o juiz não pode criar agravantes da cabeça dele. Agravante piora a vida do réu. Seria uma analogia in malam partem, que é vedada. Mas o juiz pode sim criar atenuantes, porque as atenuantes são boas para o réu. O juiz pode criar atenuantes porque estaria trabalhando com a analogia in bonam partem. Tá, meus amigos? Deixem eu mostrar para vocês quais são as agravantes previstas em lei. Olhem aqui. 61 do Código Penal e depois o 62 no caso do concurso de pessoas. Diz o 61, assim, ó. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Você tem que cuidar aqui o bis in idem. Quando não constituem ou qualificam o crime. Porque, por exemplo, imagine comigo. Vamos imaginar que nós temos esta agravante contradescendente. E ao mesmo tempo nós temos o crime de infanticídio, 123. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho, durante o parto ou logo após. Então é claro que ser descendente é da essência do crime. Portanto, você não pode ainda assim agravar, porque isso já constitui o crime. Se você usar o filho para constituir o crime, dizer é infanticídio, e usar filho para agravar a pena, dizer é descendente a vítima, você está usando filho, a mesma circunstância, duas vezes. E isto é bis in idem. Você só pode usar uma vez a circunstância, porque senão é bis in idem. Isto vai contra os interesses do réu. Então, se eu uso filho para dizer por causa disso é infanticídio, eu não uso filho de novo para aumentar a pena. Tá bem? Volte ali. Olha lá.
São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. 1. A reincidência, eu te falei, ela é uma agravante. Segunda fase, portanto. 2. Ter o agente cometido o crime. A. Por motivo fútil ou torpe. B. Para facilitar ou assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. C. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Letra D. O emprego de veneno, fogo explosivo, tortura ou qualquer outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. Letra E. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Letra F. Com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, olhem aqui a Lei Maria da Penha. Letra G. Com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Letra H. Contra a criança maior de 60 anos, enferma ou mulher grávida. Letra I. Quando o ofendido estava sob imediata proteção da autoridade. Letra J. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. Letra L. Em estado de embriaguez preordenada. Estas são então as agravantes do 61. Mas se o crime for praticado em concurso de pessoas, nós temos ainda aquelas do 62, agravantes no caso de concurso de pessoas. A pena será ainda agravada em relação ao agente que 1. Promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. 2. Coage ou induz outrem à execução material do crime. 3. Instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. E 4. Executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. São as 4 hipóteses de agravantes quando? No caso do concurso de pessoas. Ok, meus amigos? Estas, as agravantes, não podem, portanto, ser criadas pelo juiz, da cabeça do juiz. São estas que estão na lei. Porque se o juiz criasse da cabeça dele, estaria trabalhando com analogia in malam partem, o que é vedado. Tá? Bom, mas e as atenuantes? Coloque na tela. As atenuantes estão no 65 e no 66. 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. 1. Ser o agente menor de 21 na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. 2. O desconhecimento da lei. 3. Ter o agente, letra A, cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Letra B. Procurado por sua espontânea vontade com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter antes do julgamento reparado o dano. C. Cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Confessado espontaneamente perante a autoridade. Letra E. Cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto se não o provocou. Ainda o 66 que abre a porta, pessoal. Como eu disse, olha só, é possível em direito penal a chamada analogia in bonam partem. In bonam partem é plenamente possível. Então pode ser que o juiz crie da cabeça dele atenuantes. Não tem problema nenhum, porque é uma atenuante. Agora melhora a vida do réu. Seria analogia in bonam partem. É exatamente isto que nos diz, põe na tela, o artigo 66. Olha ali. 66 do Código Penal é um artigo que você tem que invocar muito nas tuas peças. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante,
anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Olhem ali, embora não prevista expressamente em lei. O juiz pode, então, criar atenuantes, porque isto seria analogia in bonam partem. Mais uma observação aqui. Na segunda fase, o juiz também não pode, por exemplo, com a incidência de uma atenuante, reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Nós temos uma súmula do STJ que cai direto nas tuas provas, direto na banca FGV, que é a 231. A súmula 231 STJ, que nos diz o seguinte: não pode reduzir abaixo do mínimo. Queres ver? Olha lá. STJ, fui para a nova pesquisa, súmula 231. Olhem aqui. Súmula 231 do STJ, que diz assim: a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Vejam, não pode. A atenuante não reduz a pena abaixo do mínimo. E esta mesma inteligência da súmula serve para agravante, e nem a incidência da agravante elevar a pena além do máximo. Não pode. Na segunda fase, não pode. Então vejam, meus amigos, que nem na primeira e nem na segunda fases o juiz está livre para reduzir a pena abaixo do mínimo legal ou para aumentá-la acima do mínimo legal. Nós vimos que na primeira fase ele não pode porque está na lei, artigo 59, inciso 2º. Nós vimos que na segunda fase ele não pode porque está na súmula do STJ 231. Nós veremos que ele só está livre na terceira fase, mas eu já chego lá. Antes disso, eu quero colocar um último aspecto aqui da segunda fase que é importante para os teus estudos, que diz com as circunstâncias preponderantes. Porque pode ser que nós tenhamos um concurso entre agravantes e atenuantes, ou seja, ao mesmo tempo em que o teu cliente ele tem contra ele uma agravante, ele tem a favor dele uma atenuante. E entre esse concurso de agravantes e atenuantes, há algumas que são preponderantes. É o que está, meus amigos, no artigo 67 do Código Penal. Artigo 67 do CP. Vem aqui que eu te mostro. As circunstâncias preponderantes. Olhem lá. Voltei para o CP. Olhem aqui, meus amigos. Concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes. 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Então é isto que eles vão te perguntar na prova. Quais são as circunstâncias preponderantes? São os motivos determinantes do crime, a personalidade do agente e a reincidência. Estas são as três circunstâncias preponderantes, meus amigos. Anotem, porque isto é questão de prova. Quais são as preponderantes? Os motivos determinantes do crime, a personalidade do agente e, por fim, a reincidência. Então, olhem, há três circunstâncias preponderantes de acordo com o artigo 67 do Código. Os motivos determinantes do crime, a personalidade do agente e a reincidência. Isso aqui é questão de prova. E eu quero que tu coloques uma observação final. Põe assim:
segundo a jurisprudência, existe uma circunstância que é a preponderante das preponderantes. De novo, segundo a jurisprudência, existe uma circunstância que é a preponderante das preponderantes, vírgula, que é a menoridade relativa. A menoridade relativa, ou seja, o réu que ao tempo do crime é menor de 21. Esta seria a preponderante das preponderantes. Então, se ela estiver presente, a pena vai sempre ser atenuada. Não haverá qualquer espécie de neutralização entre uma agravante e uma atenuante, de compensação. Porque ela, a menoridade relativa, o réu menor de 21 ao tempo do crime, é a circunstância preponderante das preponderantes. Joia, meus amigos? E aí nós chegamos na terceira fase. A terceira fase, que é a fase das majorantes e das minorantes. É a fase da pena definitiva. Olha lá, pena base, pena provisória, pena definitiva. Aqui nós trabalhamos as causas de aumento, que são chamadas de majorantes, e trabalhamos também as causas de diminuição, que são chamadas de minorantes. As majorantes ou causas de aumento e as minorantes ou causas de diminuição. Aqui, seja o aumento, seja a diminuição, é sempre fracionário. Então é uma característica que vai te facilitar. Aumenta de metade, aumenta de 1/3 a 2/3, diminui de quarta parte, aumenta de sexta parte. Então é sempre um aumento ou uma diminuição fracionário, tá? Lembra disso. Por exemplo, é uma majorante aquele caso de uso de arma lá no roubo. Queres ver? Olhem só. Fui para o 157. O roubo. O roubo tem pena, meus amigos, de 4 a 10. Esta é a pena do roubo. Então o juiz trabalha entre um mínimo de 4 e um máximo de 10. Mas, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma, olha o parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Vejam, é uma majorante. Aumenta a pena de 1/3 à metade. Aumento fracionário. E cada aumento aqui exige fundamentação do juiz. Eu aproveito e já te mostro uma súmula que cai muito nas nossas provas também, que é a súmula 443 do STJ. Olha aqui. Aqui está ela, pessoal, a súmula 443 do STJ, que diz assim: o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Ou seja, não é uma conta matemática, né, pessoal? O direito exige sempre fundamentação. É uma súmula importante que fala do roubo, fala da terceira fase, é a súmula 443, tá? Mas, eu quero que você cuide agora, vem aqui comigo, o concurso. O concurso entre causas de aumento e causas de diminuição. Este concurso, ele está definido no artigo 68, parágrafo único do Código Penal.
É uma questão muito boa para a prova também. Concurso entre causas de aumento e causas de diminuição. Porque se elas estão previstas na parte especial, você vai postular ao juiz que aplique só uma e não as duas. Vejam, se são causas de aumento, é muito bom para o teu cliente. Olha só. Fui para o 68 de novo, tá? Opa, passei. Olha aqui o 68. O que me interessa agora, meus amigos, é o parágrafo único, que diz assim: no concurso de causas de aumento ou de diminuição, agora, pessoal, previstas na parte especial do Código, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Vamos pensar, meus amigos, que nós temos um estupro praticado por pai contra filha e esta menina fica grávida. Eu te digo que isto, lamentavelmente, na minha atividade de promotor criminal, acaba sendo uma constante. O pai estupra a filha que fica grávida. Queres ver uma coisa? Ponha lá. Eu estou indo para o 213 para te mostrar o estupro. Se a menina é menor de 14, lembra que é o 217A, estupro de vulnerável, olha ali. Se ela, então, tem menos de 14. De qualquer forma, se nós temos o pai envolvido, nós temos o aumento de pena do 226. A pena é aumentada 2 de metade se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, etc. Vejam, só que ao mesmo tempo eu te disse que ela ficou grávida. Então eu já tenho um aumento aqui porque é pai, porque é ascendente. E se ela ficou grávida, vejam aqui, aumento de pena de novo. Nos crimes previstos neste título, a pena é aumentada de metade só um pouquinho. De metade se do crime resultar gravidez. Olha lá. De metade se do crime resultar gravidez. Então tu terias 2 aumentos. Tu terias o aumento pelo fato 1 de o estuprador ser o pai e 2 de a vítima ter restado grávida. E de novo, o que nos diz o 68 parágrafo único? Porque veja, o teu cliente teria que receber 2 aumentos, a pena ia ficar desse tamanho. Aí diz o 68 parágrafo único. Olhem lá. Voltando. Opa, aqui. Olha o parágrafo único. Marquei. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo todavia a causa que mais aumente ou diminua. Então veja, nós vamos pedir para o juiz para ele aplicar um só aumento. Mas para que isto ocorra, essas causas têm que estar na parte especial, meus amigos. Porque se estiverem na parte geral, aí o juiz tem que aplicar as duas, tá? Então, se houver 2 aumentos, 2 majorantes na parte especial, peça para o juiz aplicar uma só. A que mais aumenta, paciência, mas pelo menos não são as duas. Você vai fazer isto com base no 68, parágrafo único. Agora, olha a pegadinha, porque se essas 2 causas de aumento aparecerem na parte geral, aí ele tem que aplicar as duas. Não tem como fugir, tem que aplicar as duas. Porque este benefício de aplicar uma só é apenas se estiverem na parte especial. E a minha última menção, meus amigos, é que aqui na terceira fase o juiz está livre. Ele pode, com a majorante ou causa de aumento, aumentar a pena além do máximo. E com a minorante ou causa de diminuição, diminuir a pena aquém do mínimo. Ele está livre, coisa que ele não estava lá em cima, na primeira fase, por causa do artigo 59, inciso 2. Coisa que ele não estava aqui no meio,
na segunda fase, por causa da súmula 231 do STJ. Agora, na terceira fase, o juiz está livre. Na terceira fase, ele pode aumentar a pena além do máximo e pode diminuí-la para abaixo do mínimo. Ok, meus amigos, vamos parar, fazer o nosso próximo intervalo e nos preparar para o terceiro tempo da aula de hoje, quando então eu estarei enfrentando com os senhores as penas restritivas de direitos e a multa. Ok? Já voltamos.